Welcome. Before starting the event, Bem-vindos! Antes de iniciar o evento, darei informação logística, principalmente no que diz respeito à interpretação e como ativar o botão para o idioma desejado. Durante o evento, todos os participantes estão no modo ouvinte. É possível se comunicar com o palestrante, bem como com os organizadores, usando a caixa para perguntas e respostas que você pode encontrar na parte inferior da tela, conforme indicado pela seta laranja. Para sua informação, o evento está sendo gravado e o vídeo será publicado nos sites dos organizadores do evento nos próximos dias. Se você quiser ouvir a apresentação em outro idioma disponível, você deve ir para o módulo de interpretação no menu que você vê na tela, indicado pela seta laranja aqui embaixo, e depois selecionar o idioma desejado. Se você ouvir o canal de interpretação, mas for perturbado pelo áudio original, poderá selecionar silenciar áudio original no mesmo menu. Para ouvir o áudio original do palestrante, você deve deixar a interpretação no modo desligado, off. Você pode mudar de canal a qualquer momento. Se você tiver perguntas para os palestrantes ou qualquer pergunta para os organizadores, você pode nos escrever durante o evento usando a caixa de perguntas e respostas que você encontrará no menu abaixo, indicado pela seta laranja. Obrigada pela atenção e aproveite o evento. Good morning. Or in some cases, good Bom afternoon. dia, Welcome to the second day of the ou, em Rollbar algum caso, boa Association tarde. Responsible Gaming Week. Bem-vindos Today's à topic is segunda demystifying jornada da WLA's semana, Responsible Gaming Certification Program. aqui na I'm joined by Associação my Mundial de co-moderator, Loterias, co-host Lynn Neuer, WLA. Vamos Secretary General to the World desmistificar a Lottery Association, certificação that will da speak in just a few WLA, e nós moments. estamos This aqui program is at the como core of WLA's moderadora e very também a foundation. secretária-geral da RG WLA, is in the que vai DNA falar of dentro de all poucos WLA segundos. O members. programa It is what está no coração da distinguishes us fundação from our real da competition, be WLA. it legal O or jogo illegal. responsável Being está no RG nosso DNA certified to the only e no international DNA de RG todos os standard membros da shows WLA. your players that you're not only talking the Nós, talk, nós but nos you are diferenciamos da also nossa concorrência walking e the falamos do walk, jogo which in turn responsável, não increases your só com brand loyalty um padrão and fosters internacional, employee mas commitment, também both fazemos o of que é which lead to preciso improved para performance. aumentar a Before going fidelidade to à the marca presentations, I will ask Lynn to give us an e o overview of the compromisso dos certification status, funcionários, que followed faz by com que aumente o introducing our rendimento. first Antes de speaker. começar com I as thank the apresentações, eu vou WLA pedir para a team Lynn and que apresente um interpreters, pouco a visão and geral da obviously my co-hosts for all certificação of their work. da WLA. Lynn, E please depois take it away. vamos apresentar a primeira palestrante. Agradecemos a toda a equipe da WLA e as intérpretes e também a minha comoderadora. Lynn, a palavra é com você. Estou tendo algum problema de conexão com a internet. Vamos ser positivos para que funcione bem durante a minha intervenção. Gostaria de dar uma visão geral sobre o que é o jogo responsável, o programa de certificação da WLA e as métricas que estão sendo usadas e que serão usadas em 2025. Espero que vocês possam me ouvir, porque a minha tela está congelada. Espero que vocês estejam vendo o primeiro slide. Como vocês podem ver, nos últimos anos, acho que perdemos o áudio da moderadora Lynn. We may have lost her. Oh, there she is. Ah, aí está ela. Acho que perdemos a Lynn. Lynn, I think it's okay if you have to turn off video if that somehow helps. Lynn, talvez se você apagasse o vídeo, assim, nesse caso, pode funcionar melhor. Vejamos. Bom, podemos dizer que há uma porcentagem de membros já certificados.
que seria 78%, e essa porcentagem foi aumentando nos últimos tempos. E também aconteceu isso em cada região. Na última rodada de certificação, houve 76 pedidos. E como vocês podem ver, temos mais de 80% dos membros com certificação. E provavelmente 96% esteja representado, mas ainda temos muito caminho para percorrer e melhorar também o trabalho que estamos fazendo. Se vocês veem a seguinte tabela, temos que dependendo da região, temos alguns níveis. Amanhã nós vamos receber os resultados da avaliação independente do painel que decide quanto à rodada de outubro, quem são os que vão subir ao nível 2. Também temos do nível 1 ao nível 4 uma melhoria constante. Isso acontece durante um tempo. O nível 2 depois passa para 3, do 3 para 4, e no nível 4 continuam melhorando e aprimorando o seu estatuto. Na última reunião geral que tivemos, podemos mudar de slide. Então, na última reunião geral, os membros aprovaram uma modificação do estatuto. Todos os membros da WLA precisam ter uma certificação do nível 2 nos próximos 18 meses, ou seja, nós vamos estar vendo 30 loterias e nos próximos 18 meses devem passar do nível 1 para o 2. E para os novos membros, quando chegarem a ser novos, precisam solicitar uma nova certificação do nível 2 dentro dos 18 meses, tanto os novos como os existentes. Se eles não cumprirem com esse requisito, vai permitir que o comitê suspenda ou recomende a expulsão do membro da WLA. Sabemos que isso não vai acontecer porque, como a Sara disse, o jogo responsável está no DNA dos membros da WLA. E é por isso que é importante estar na mesma linha para superar a primeira rodada. Então, agora a Unpartner, ela vai falar, e ela é diretora do painel independente de avaliação, tem muita experiência quanto ao trabalho de sustentabilidade na indústria da loteria, de responsabilidade social e dos jogos responsáveis. Estamos tendo problema com o áudio da Lynn. A Anne foi parte do Departamento de Sustentabilidade relacionado com a indústria, o setor do jogo responsável e as normas e programas de certificação. Depois de ter trabalhado, foi durante muitos anos sênior e na Alemanha, e desde 2015 ela tem a própria empresa e ela é consultora, está constantemente trabalhando com empresas alemãs e elaborar estratégias de sustentabilidade em redes de suministro, e ela, como diretora do painel de avaliação independente, capacidade é que vai nos falar hoje. Sem perder tempo,
Eu passo a palavra para a Anne. E a tela e o microfone são para você. Vou colocar o cronômetro para controlar o tempo. Hoje eu vou falar sobre a desmistificação da certificação de uma perspectiva da IAP. O que significa painel de avaliação independente? O que é a certificação? Que tipo de níveis estão incluídos nessa certificação? E também um pouco sobre as expectativas que têm a ver com esses níveis e os papéis que desempenha o painel de avaliação. Também sabemos que temos muitas loterias e no final da apresentação vou dar alguns conselhos, dicas que esperamos que sejam úteis para todos os níveis. Temos a oportunidade de que vocês façam perguntas e espero poder responder. Então, vamos começar com um panorama geral do programa, o programa de jogo responsável da WLA. Os 7 princípios básicos para o jogo responsável, definido pela Assembleia Geral há muitos anos. Alguns deles são princípios que vamos compartilhar em breve, e outros são princípios dos quais estão envolvidos no marco de trabalho, na estrutura de trabalho. São 4 níveis com elementos de trabalho. E aí vocês têm os 10 elementos do programa. Antes de mais nada, é importante entender por que nasceram esses 10 elementos. Na parte mais alta do slide, vocês podem ver o elemento proteção do jogador e os outros, e depois o que segue são os 10 elementos do programa que nós consideramos dentro da estrutura. Temos pesquisa, que está sendo levada adiante, com o fim de entender o impacto do jogo responsável sobre os jogadores e os potenciais programas de jogo responsável. A segunda parte tem a ver com o programa para funcionários, para sensibilizá-los quanto ao jogo responsável. Depois temos o programa para varejistas. Isso depende do modelo empresarial que tiverem, se eles têm clientes diretos, se tem varejistas diretos, se funciona de ambos os lados, sistemas empresariais, os sistemas são flexíveis, então vai depender de como está estabelecido esse sistema. O próximo ponto é como é projetado o jogo. Talvez o desenho não seja muito atraente. E como conceber esse jogo. O próximo são os canais de jogo remoto, digitais, pelos quais você pode jogar online, também a publicidade, a comunicação publicitária e de marketing, como é realizado o marketing. Também temos o elemento sobre a educação do jogador. Temos que pensar como estamos usando a publicidade para não atacar os grupos mais vulneráveis com o nosso material de marketing. Como eu dizia antes, na parte 7, educação do jogo, como nós nos comunicamos com o jogador para que efetivamente possamos colocar medidas de proteção e como identificar um comportamento problemático. A derivação, se for o caso, ter uma derivação para um tratamento contra um vício, se houver algum distúrbio.
estar sempre comunicados com eles, a capacidade para fazer uma sugestão às instituições para que eles sejam derivados para tratamento, quais são as instituições que alguns países contam com esse tipo de serviço ou de instituições. all the different interest groups and stakeholders you have surrounding your lottery, and how Em nono you, lugar, in actual fact, temos a work with them, go into a participação das dialogue partes with them, interessadas, on todos the os topic of setores. responsible gaming. So this is not Como a general loteria stakeholder engagement, this is really much está focusing on responsible gaming. dialogando, quem são os atores, It's os very much responsáveis. about E o how you último then, elemento da consider lista tem a ver any kind of como learnings from that está stakeholder sendo engagement, going considerado back qualquer into tipo de your lucro responsible gaming program, but also into e reporting and measurement. como o aprendizado e o lucro So we have 4 entram no certification levels. compromisso One is the dos commitment level. atores, You are das committed as a partes lottery, and I interessadas. think every lottery Então, temos 4 níveis de in the WLA is, of certificação. course, committed O to nível 1 responsible é o gaming. So this compromisso, is an automatic todos level os that any membros lottery and cumprem esse any new member requisito quando eles entram is a achieving. WLA. The level 2, the self-assessment, and requires a self-assessment and a Todos gap eles analysis recebem of your automaticamente. O responsible segundo gaming nível é program. uma It doesn't autoavaliação mean e that you have análise to de have responsible lacunas. gaming Isso não actions or significa que eles têm que ter initiatives um already in programa de place. jogo And this is a very important responsável part of the level ou 2, atividades because já em it's funcionamento para o what we nível are looking 2. for as a panel is, Isso é do importante you know porque where your gaps are estamos with regards to vendo responsible gaming? como And do you painel have a plan or priorities moving forward? And this que is really vocês sabem que everything that is existe uma so important lacuna about this level 2, e gap analysis and é priorities. consciente Doesn't mean that you das have to have training in prioridades. É place. It isso doesn't que mean para nós é that you importante have to have a neste game design nível. procedure in Essa place, análise engaging e with your reconhecer que stakeholder existe engagement plan. essa This is really lacuna e about que há just looking at your prioridades. program, understanding any gaps, setting Trata de se priorities moving desver o forward, programa, and analisar, ver providing onde this existem information to problemas us as a e panel se so that we can better concentrar no understand futuro your e dar road, essa the informação road you are para planning nós to como take. painel para que possamos Then on realmente level 3, entender this em is que about caminho planning and vocês estão implementation. So there's trilhando. No still the planning terceiro element. nível, We are temos not expecting you to planejamento e have set implementação. everything in place after you've submitted a plan for the level 2, but that you've Então, of course already um started implementing some of programas the de actions you were planejamento e talking about. implementação. And then Não pretendemos que todos moving tenham forward tudo já is implementado describing a e bit better what's funcionando, your mas current queremos ver o que approach, what vocês have you estão been doing, implementando e vão who's trabalhando já no responsible for nível responsible 2. gaming, what E are your para current chegar ao nível tactics, do 4, you have any precisa budgets implementar allocated, not as necessarily meaning políticas that you always have to have existentes, budgets allocated, but do you have any kind of money set que no aside for nível 3 specific pensávamos actions? nas táticas, quais eram as Do you mais have detailed adequadas timelines, and e how do you quais ensure foram that what you're doing is deixadas de also lado effective? para So how do uma you plan to próxima look at uma evaluation próxima once you have fully implemented your program? etapa. Então, Which brings como us vai then to ser the level 4. avaliada esse próprio And the level 4 programa? is about E como eu continuous dizia improvement. antes, para chegar no And nível what that 4, means is, e even if you've no already nível been 4 certified on a significa uma level 4, melhoria you need to contínua. work further on Ou it. So seja, quando já you're receberam a not certificação supposed to stand 4, still. precisam manter And esse in the nível. level Não 4, significa looking for você the já current, pode a descansar. description Não, of the ao current contrário. responsible gaming Muito pelo program, contrário. A but also an descrição do evaluation on how programa successful what you've done atual do has jogo been responsável in retrospect, é o que nós and whether you have pedimos e também actually ver uma therefore decided avaliação to change things. também do que vocês vêm fazendo para And chegar até o again, nível one of the 4. things E we are também always se looking decidiram for mudar is, alguma have you coisa. Mais uma vez, identified any gaps? repito, Have you identified any levels for sempre any initiatives for procuramos improvement? a Have you set yourself autoidentificação any de kind of lacunas priorities? para And then melhorar, se finally, vocês you need to perceberam get a que há third-party prioridades verification que of your submission. merecem So que you sejam need to have priorizadas a someone, it questão, really depends, it's very, very e different from verificar uma lottery to terceira lottery, parte but para we a need to have an assurance that certificação, por what's in your exemplo. Então, se submission depende da is loteria, mas se full, complete, precisar and is de uma absolutely correct. segurança, And this is garantia the de difference to que the other levels. It's not required após on a levels 2 enviar or o on a level material 3 to have this completo, third-party que tudo verification, but it's definitely flua. Então, required on essa a level seria a 4. diferença, né? Esse terceiro elemento externo que Briefly about us, certifico. so we are the independent
Independent Assessment Panel. I'm the chair of the panel, and I'm joined Rapidamente, by Dame Diane Thompson. She's o the painel former de CEO of avaliação the Camelot Group, independente é and composto por then especialistas Dr. Jeffrey internacionais Delansky, selecionados and na área de Jeffrey is responsabilidade chair social of, and corporativa e James jogo McGill responsável. Professor, and he's Então, por working exemplo, in Dame particular Diane on youth Thompson gambling e problems and também high-risk o Dr. behaviors. So he's Jeffrey got a wealth of Derevensky, experience from e an eles trabalham academic na background. prevenção Diane has a wealth of do, experience from de problemas com o lottery jogo. background. She's been very involved and Diane tem in um all the responsible contexto gaming de world for many years. loterias, And I was so blessed to vários be working with programas her, de jogo and now responsável again working durante with her vários as the anos. chair of the Tive a Independent sorte de Assessment Panel. trabalhar com ela há muitos anos, And what are we doing? Well, we have basically 4 tasks, if I também would como summarize it. presidente do IAP. So we first of all, of course, look at Podemos all the dividir em 4 information pontos submitted by the lottery diferentes, company. So we como are looking at all the revisando a evidence, and we're informação. looking at all the information that is contained in the Aqui nós submission. estamos vendo And we are also a then looking at the evidência quality, so of the submission, que how enviada clear is como it, informação e if there's também a if it's a level qualidade. 4 and there's a third É um party material verification, claro, how well has that been é conducted? uma And then we are solicitação recommending, after we look at all clara. the information, recommending to the WLA the certification level Se and whether it's been achieved or realizaram not bem a achieved because we are missing autoanálise. information. E também nós And fazemos uma recomendação à then after WLA se after all of this, we alcançaram are ou also não providing a a detailed feedback certificação. report, E também which the lottery vemos gets, and it's a se bit, eles if enviaram a I may say informação so, corretamente e it's free proporcionamos advice on how to further um develop the responsible relatório gaming de program. feedback From para what a we've heard from loteria, many para lotteries, the saber feedback has been very o positive desempenho to get the deles, os quality feedback conselhos on que their nós podemos submission, dar not just para a tip, eles para but desenvolver o also jogo you responsável. E know, não a é recommendation on apenas how to move on. para ter The nível certification superior, mas process, é para so we avançar. are having, there's 2 deadlines during the year. One's the 1st of May and one's the 1st of October. Então, The submission is then put onto the dois platform from prazos Laura, who's com going que to nós Digital temos. RG, Já and she's going to temos aí o introduce that prazo de platform a começo bit de later on. maio, And começo de we outubro, are then going e to vamos receive a message apresentar nessa from plataforma, the essa platform that plataforma de the Digital submission has RG. been Depois vai concluded. ter o And then recebimento within de uma 6 to 8 mensagem weeks, we are going to na plataforma em que foi evaluate, feita a and emissão again, the da lottery receives through apresentação, the e platform, daqui a umas 6, 8 again, an semanas evaluation vamos from avaliar. us. Mais uma vez, a We then have lotérica 15 days recebe to através da review and plataforma appeal, e faz and uma certificates are avaliação. issued by the E WLA, and it's temos 3 years 15 for each year. dias para revisar, para fazer There's um also a recurso. number As of tools for certificações são members, emitidas so there are a best cada 3 practice anos. guides, case studies, all Temos kinds of aqui algumas ferramentas para contacts and membros, database práticas, information. boas Melissa, who's práticas, also on the call here today, who's cases de got plenty of estudo, information and a wealth of knowledge informações de of all the contato. years Melissa, que está since também the aqui, program was ela in place, so she conta com can muita certainly help with informação, any kind muitos of questions insights sobre, durante you might todos os have, but anos also feel que o free, of programa course, to esteve sendo reach out to us implementado. at Ela the pode ajudar panel. vocês com And quaisquer there's also perguntas que vocês guidance on how tiverem. to choose, for Também example, podem an entrar em assessor for the contato level 4 conosco, certification, com nós sample do submission, painel. things like that. Temos também um guia sobre como ter So, acesso à to certificação wrap número things up, 4, so alguns we've been exemplos. active E for tal. 17 years. We've got a very basic understanding of the Resumindo, nós tivemos a industry, of atividade the durante desses challenges. 7 anos, temos uma We are compreensão also having a básica rotation da process in indústria, dos place. So, the current desafios. panel, Temos the new também um members, processo de Jeffrey and Diane, they joined revezamento last year. implementado. For us, it's Então, o incredibly important painel, that we have a cultural understanding Jeffrey, because eu it's chegamos different no when ano you look passado. at Para nós é lotteries from different importante termos uma continents, compreensão and we wouldn't cultural. expect É any diferente kind quando a of gente lottery, olha depending on para where they are, having lotéricas, exactly the loterias de same program diversos as another lottery from a continentes. different Não esperávamos continent. So therefore, que uma contextualizing the information we loteria receive is no very, mesmo very local. important. Não esperamos que uma loteria We de um also local tenha think, o and mesmo we've contexto seen do que this in outro em the outro past, that continente. Então, awards localizar a best practice informação para nós é bem examples, the annual importante. seminars Também vimos that are no happening also passado in os exemplos de cooperation boas with the regions práticas, as are very premiações, important os to educate seminários members. que são And feitas the em beauty about parceria the entre as WLA regiões são bem framework, and importantes I para a can say educação dos that because I've membros. been chairing E both o the que é European Lottery lindo Working desse Group framework, on the dessa responsible estrutura ou gaming quadro, eu standard, and posso also falar the isso porque WLA eu já Responsible Gaming estou no Working Group. grupo So de I've já been estive no involved grupo de in trabalho the development
de jogo responsável, eu estive envolvida, eu participei do desenvolvimento, do estabelecimento de ambos os programas. Eu posso falar que esse quadro permite um design flexível, porque temos tantos membros de diversos continentes, aquela flexibilidade é fornecida através desse quadro, dos diversos níveis. Então, podemos reconhecer todo o trabalho que está sendo feito ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, temos princípios claros. Também podemos manter uma alta qualidade da certificação. Às vezes eu fico mesmo surpresa quanto à inovação, a criatividade, o comprometimento de alguns membros. Particularmente, a melhoria contínua. É claro que o caso, se passarmos de um nível 2 até 3 e chegarmos no nível 4 no final, as associações regionais, os padrões regionais podem ser complementares, podem prestar apoio às loterias. Nós também estamos trabalhando de mãos dadas com as lotéricas, com as loterias europeias, para termos uma abordagem alinhada desses programas. Algumas recomendações para serem bem-sucedidos, utilizar o guia do quadro do framework desenvolvido pelo WLA. Precisamos utilizar o formato fornecido pela plataforma Digital RG. Precisamos ser o mais completos possíveis, evitar repetições. Uma coisa que às vezes é difícil para nós é se tivermos referências cruzadas demais. Por exemplo, se numa outra pergunta um assunto já foi abordado, seria fundamental contextualizar as respostas e, ao mesmo tempo, sermos o mais concisos, específicos possíveis. Não queremos criar trabalho demais, sabemos que o trabalho é muito, mas, ao mesmo tempo, tem uma grande recompensa com a plataforma de jogo responsável digital. As emissões das apresentações dos envios ficaram muito mais fáceis, muito mais concisas para as loterias. Então, nós esperamos que o resto das loterias consigam passar para a próxima certificação. Também precisamos fornecer exemplos, informações do contexto. Queremos que eles sejam o mais abertos possíveis quando não tivermos treinamentos, se não tivermos procedimentos, se não tivermos abordado essa questão, tudo bem, não tem problema, porque naquele nível isso não é requerido. Então, sermos concretos, transparentes na emissão dos pedidos, das apresentações, realmente ajuda a que nós façamos a avaliação e ajuda a ver que a informação é mesmo completa. Não é possível, mas não é um requerimento, um requisito superar quaisquer dos elementos do programa. É claro que cada um dos programas de jogo responsável tem fraquezas e fortalezas também. Então, o que é bom é ver que estamos priorizando, trabalhando com diversos elementos. Não precisamos nos tornar os melhores em cada um desses 10 elementos. Por fim, quando tivermos perguntas, vocês sempre podem entrar em contato com nós do painel. Vocês têm também um grupo de trabalho de jogo responsável no site. Bom, aqui na WLA tem muitos representantes. Nesse grupo de trabalho, realmente sugerimos vocês entrarem em contato com eles. Também a Melisa Azan está no escritório da WLA, que foi realmente muito prestativa para todas essas loterias. Muito obrigada. Eis a minha apresentação para hoje. Se tiverem quaisquer dúvidas, sintam-se à vontade para fazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Anne, pela sua apresentação. Que foto linda! É muito melhor do que a imagem real. Não, as duas são ótimas. Eu queria fazer um esclarecimento aqui.
Quando você fala sobre os representantes regionais, entrar em contato com eles, você está falando da pessoa da sua região que estiver trabalhando num grupo de trabalho de jogo responsável da WLA? Vocês podem também acessar o site da WLA. Uma pergunta. Eu acho que você já deu conta com clareza de quase todos os aspectos. Se uma loteria não tiver certeza, porque eles não sabem se eles contam com tudo que é preciso para um nível em particular de pedido, porque o programa ainda não está no nível 4, por exemplo. Seria bom, por exemplo, eles não sabem se eles são nível 2, nível 3. Eles podem entregar a melhor informação com que contarem, talvez fazer uma de nível 3, mas depois, se o painel avaliar que ainda ele não chega naquele nível, como é a reação de vocês enquanto painel? Se nós recebermos uma apresentação que ainda não atingir o nível para o qual aquele está se postulando, pedimos mais informação. Se eles fizeram uma apresentação até nível 4 e eles ainda não estão lá, é claro que eles vão ficar no nível 3. E o mesmo acontece com o nível 2, 3, né, como exemplo. É claro que eles vão manter o nível que tiverem atingido, mas eu acho que nós tivemos uma loteria que fez aí a apresentação para nível 3, mas ainda não estava no nível 2. Nós entregamos a certificação de nível 2 porque nós sabíamos que eles estavam trabalhando para isso, tinham progredido bastante. Então, eles podem fazer a emissão e, no máximo, a gente vai pedir mais informação. E por isso, eu encorajo a fazer a apresentação dos propósitos e que as loterias possam mesmo ativar aqueles mecanismos. Então, espero que isso tenha respondido a sua pergunta, Lynn. Sim, muito obrigada. Por meio da apresentação, eu compreendo, então, que o painel tem o papel de encorajar e incentivar. Há uma avaliação, mas o painel tenta ajudar os membros a chegarem onde eles quiserem chegar. Agradecemos muito pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. E agora, vamos explicar. Bom, já explicamos o que o painel, o que o programa de certificação. Vamos ouvir agora uma experiência da vida real das loterias que passaram para nível 2, 3 e 4. A palavra é com a Sara. Sara, bom, muito obrigada, Lynn. Muito obrigada, Anne. Foi incrível, foi super útil. Realmente um prazer. Temos aqui a Vanessa Melon. Ela trabalhou nas loterias durante 14 anos, Loteria do Novo México. Ela começou como representante de vendas corporativas e depois ela fez a transição para o cargo de supervisora de atendimento ao cliente da loteria, onde coordenou o licenciamento de varejistas. Ela foi promovida para vice-diretora de produtos de jogos, onde sua criatividade brilhou no desenvolvimento de jogos. A loteria do Novo México, New Mexico, percebeu a criatividade da Vanessa e a recrutou para se tornar gerente de comunicações do departamento de publicidade e marketing da loteria.
A função atual dela, o papel, permite que ela aproveite sua experiência coletiva na loteria para trabalhar com todos os departamentos da loteria do Novo México, bem como os jogadores. Por meio da iniciativa, ela aumentou de forma significativa o conteúdo, os seguidores, as interações da loteria no Facebook, no Instagram, e agora está liderando o programa de jogo saudável, de jogo responsável. Bom, vai ser um prazer Vanessa, welcome. ouvir os esforços dela para pedir as certificações dos níveis seguintes. Sara, muito obrigada. Obrigada por você estar aqui hoje. Obrigada. Eu vou compartilhar a experiência do Novo México, que nós aprendemos a partir da obtenção da certificação de nível 2. Não estou muito familiarizada com o compartilhamento de tela no Zoom. Desculpas por isso. All right, do you see the presentation? Vocês podem ver a minha apresentação? There you go, and then you can put it maybe in full screen mode if that Podemos works. If sim. not, there you go. Dá para colocar na tela All integral, right. na tela Thank you for bearing cheia? with me. Ok, já está funcionando. New Mexico is a large state with Perfeito, a small ótimo. population Muito of obrigada pela only paciência about de 2 million people. vocês. And the New Mexico O Novo lottery is small as México well, é um with estado 35 muito employees, grande, including one com pouca responsible gaming população, coordinator. 2 Now, milhões de although we are a smaller pessoas. Temos lottery, getting certified was still an 35 attainable goal. Just funcionários, required quite a bit of temos teamwork. um coordenador de 30% jogo of all responsável, net sales in New Mexico fund the Legislative Lottery Scholarship temos Fund. uma grande equipe de And I am trabalho. happy to say that we have raised over $1 billion for education in New Mexico. We offer Fico scratchers, feliz draw por games, falar que nós including Powerball, Mega coletamos Millions, and Lotto um America, bilhão but de we do dólares not para a have educação online sales or no digital Novo games here in New México. Mexico. Temos diversos jogos, não temos vendas We did have online some no concerns estado do Novo México. before starting the process. It was very unknown to us. We had not done this before, Tínhamos jumping sim into algumas level 2. preocupações antes de começar com We o had numerous processo. responsible gaming initiatives in practice, but we had not really listed them or incorporated them Temos in muitas a structured responsible iniciativas em gaming program, prática, nor had we measured their mas não impact or tínhamos set any aí goals. arroladas So we ou really had a incluídas no lot of work to programa. do and Não, things to também learn. não tínhamos But medido luckily, o the World Lottery impacto delas. Tínhamos Association muito made it trabalho pretty para easy. fazer muitas coisas They para provided the aprender. framework to guide us Felizmente, through building a a program and Associação identifying the elements that Internacional we de needed to Loterias reach WLA level 2 deixou isso certification. bastante fácil e permitiu So que if nós you follow the framework, just like we identificássemos did, the os process becomes elementos a lot less necessários para intimidating. chegar na certificação de I nível can't 2. really just Se list it all acompanhamos for you. aí o quadro, como nós fizemos, o processo fica muito menos We intimidador. worked with Está tudo muito bem Silverfish explicado. to guide us through the process, since it was our Trabalhamos first time com navigating it. Silverfish They are an agency that para helps nos businesses, ajudar and durante o responsible gaming is processo, just one pois of era the a many primeira services they vez que nós offer. fazíamos uma agência Silverfish que was recommended to ajuda us by as ICID to take over empresas Scientific Games, and they do offer de other jogo similar services. responsável. We, to begin, Eles ofereceram alguns identified and serviços wrote down all the adicionais. initiatives that we Em already had in primeiro place to lugar, promote responsible nós gaming. Some identificamos of these todas things as included iniciativas information on ticket implementadas backs, para a social media promoção do posts jogo about responsible gaming and healthy responsável, play, como information a on the website, informação and sobre os even retailer bilhetes, training. as postagens nas mídias sociais, informação nos sites webs e também Additionally, we a broke it down into 2 separate capacitação. parts. As you heard, that framework in the last presentation Também fizemos a has many discriminação elements to it. de So duas breaking it down partes. made it more attainable. Vocês já viram que há muitos elementos. Game development, marketing, advertising, and Então, player poder fazer education. isso dividido And por then after partes that was deixou completed, we moved on to the o second half, processo which mais was fácil de atingir. research, employee training, stakeholder Falamos engagement, and dos measurement. anúncios, da It all campanha e sounds really depois easy, passamos para o but it envolvimento, did require o participation envolvimento from dos every funcionários. department in the lottery, and it was really Não a foi team fácil, effort. mas It went way requer beyond a just the responsible participação gaming de todas as coordinator. equipes da Next, loteria, we não entered all the information apenas in do coordenador. digitalrg.com, which made it easy for stakeholders to Depois, review everything and help us incluímos with any toda a edits or further informação na clarification that we plataforma needed. digital That platform org.com. was Eles really a ajudaram great com algumas tool to get edições, alguns everything esclarecimentos que eram organized and necessários. to share it with everybody on the team. Aquela ferramenta Upon foi final mesmo review, útil para poder we organizar toda a submitted everything informação e for compartilhar certification. com a equipe. E depois emitimos tudo The para timeline a for level 2 certificação.
it did not take very long, although it did feel like a lot of work crammed into such a A short linha de timeline. tempo We began the para process in o March of nível 2 não levou 2023, muito and we tempo, were mas able to accomplish foi that bastante, first deu half. bastante Again, so we broke trabalho it down. numa linha That de first half tempo, of the framework numa that month. cronologia bastante curta. And then, Começamos o processo however, em in março order de to meet the 2023 submission deadline of e May 1st, conseguimos we fazer had a to move primeira quickly to finish. metade do Working together, we quadro were able to final accomplish de that goal SMS by e completing the depois second half precisamos of the framework in the month of April. trabalhar para acabar isso And then we had to make rapidamente. any edits and provide any Preenchemos further a segunda evidence to support metade our no mês submission. de And abril I'm e excited to precisamos say fazer that we had everything edições, in place and we fornecer were mais able to meet that provas May para 1st deadline apoiar and receive certification in the nosso following month of June. pedido. E conseguimos dar conta As you can imagine, we daquela learned quite a data bit from this limite, process, recebemos a nossa especially because it was certificação. our first time going through Vocês it. podem We imaginar learned que how much we already podemos had in aprender place. bastante do Like I said, processo, we had not written sobretudo it por down or ter sido really a primeira vez organized que the nós information. And fazíamos. once we did, Sobre we tudo began que to nós já realize that tínhamos we actually had a implementado, pretty talvez good não program tínhamos already in place. escrito, It just needed a organizado, little bit of structure. mas nós percebemos que Then we já realized tínhamos how much more we programa could do for our implementado. players. Porém, nós We learned that if precisávamos we de put quadro, uma resources in place, estrutura. we have a Depois chance to percebemos o educate our quanto players in a podia ser positive feito way. por nós And para assigning nossos jogadores. specific responsible Percebemos gaming que podíamos coordinator was educar a nossos big jogadores de part forma of that. positiva se estruturássemos We also looked a at what other lotteries informação de are forma doing, and we were positiva amazed e a by what some of the other states like atribuição de Indiana and Ohio had in coordenador de jogo place. responsável Their foi programs super identified importante. so many fun and Vimos engaging como ways to outras share this lotéricas information with estão their players, funcionando, and they made it as a lot less loterias de stigmatizing. Ohio, de Indiana, We also learned that this is an ongoing initiative. e The fizeram o project does processo not end once you muito create a menos responsible gaming cansativo. program Então, and put it in aprendemos também que place. uma It must iniciativa grow, adapt, contínua, be não, enhanced, ela and não continue to acaba develop practices quando and você content that will implementa, help educate and mas inform our você players. precisa melhorar, desenvolver práticas e conteúdos para poder educar We e did use informar that independent nossos assessment panel jogadores. evaluation quite a E bit. também I utilizamos found it very helpful. avaliação Not only did independente, it reassure us that we were on the right path relatório and what we were doing e was beneficial, não but it somente helped us navigate nos what we afirmou que needed to do or estávamos still need to no do caminho to get to correto, level mas nos 3. ajudou a navegar quanto ao que tínhamos que fazer para poder So there obter os were benefícios. benefits. It's worth the work. Like I said, it did Havia seem like a lot of work. It really benefícios encompassed the entire lottery, e but realmente it was foi muito absolutely worth trabalho, it. mas valeu a Not only did pena. this process help ensure that we at the New Mexico Lottery are E committed to foi corporate muito social importante, responsibility, não but it só really lit a fire para to create garantir a fun and que exciting tínhamos a responsible gaming program. responsabilidade What we social had in place corporativa, mas was, também nos ajudou a criar average, but um this programa really, looking at the responsável. other lotteries, makes you E want o to que nós elevate your tínhamos program and raise the bar. implementado, em média, era para elevar o Now, nosso responsible gaming programa. has become a part of our daily lives, E and it's hoje, really incorporated into how we do como business at the New isso na Mexico nossa vida Lottery. diária, isso é incorporado So what's next for the New Mexico Lottery? sempre. Level 3. We are really excited Nível to keep 3. this going. Nós It is estamos a little muito more intense than level 2, contentes so we have a lot of work to do here. e nós temos muito But we trabalho are para moving fazer forward and we aqui. intend to get there hopefully Nós next year. estamos tentando This will include a alcançar more robust training program o for nível both 3 no retailers and próximo lottery ano. employees. It will include increased player Isso education through inclui social media and programa de website formação development também de and varejistas utilizing e research to funcionários da maximize our loteria. efforts. E também queremos aproveitar a pesquisa Thank you for having me para today, and please feel free to maximizar, reach out if you have any otimizar os questions or nossos if I can help you on your esforços, journey to level 2 além de certification. desenvolver a nossa página web. Thank Muito you so obrigada much, pela Vanessa. sua Great atenção presentation. You e took por the escutar a stigma minha out apresentação. of the Muito idea obrigada, that Vanessa. it's Foi uma how do you get apresentação started excelente. and what process should you follow. And when we spoke, I talked about Você how pegou it esse feels like a badge estigma of e honor você o once you eliminou get do that first processo step in, and através do you qual todos realize nós during the gap devemos analysis as seguir you're gathering things, e hey, we adaptar-nos. actually do some of this. We just need to get it all organized. É uma Did you honra have que você one tenha favorite seguido area or adiante element that just, with your background in so many areas, is e there você one area teve that you have a personal passion for, maybe more than uma another? área favorita. I think the player I know you're- education
is ou really fun for me, because há I do outras handle all the áreas social media and temáticas things que like te that. Making interessam videos is mais? fun. Making Eu acho it que a educação do fun is jogador, do fun. apostador, é It interessante, doesn't porque have to tem a ver com a be rede such, social, com as using that mídias word sociais, stigmatizing, uma but it's coisa just so appropriate. divertida. It doesn't have to be that way. Não se trata-se So I apenas love da to take palavra something and just make it estigmatizar. fun. Well, Não your se locker is trata definitely de known for ser creativity and estigmatizante, fun, and so mas I'm glad this aligns so divertido. well. You gave Sim, us a some loteria great realmente sabe o tips. que é a You, like I said, criatividade, you o really lazer. demystify that Então, stigma that comes acho with taking that fantástico que first vocês step. possam estar You did it in a very alinhados. short E time também frame. When I essa looked série at de that conselhos, de timeline, you all dicas que really são just came together and necessários were very successful in a very numa short time. Would you like to franja add more time? horária limitada. Percebi I que think, foi um in any case, more sucesso time would have been num espaço beneficial, curto but de then tempo. Eu we gostaria de do ter tend tido mais to tempo. pick things apart Claro, or, teria sido melhor ter mais over-exaggerate. This tempo, way we stuck to the mas process, we came together as a team and we made it Mas, happen in that às short vezes, quando timeline. você tem muito And tempo, você we made exagera, a it work. tendência So é I don't essa. think we really needed it for level Então, 2. como nós Level 3, conseguimos we're gonna obter need em more time. pouco tempo, Definitely. And let's o talk a coração little do bit. We had a nosso question come trabalho in, para and chegar you talk about a no nível 3, coordinator. vamos And you're a precisar small de mais jurisdiction, tempo. Então, vamos comparable ver um pouquinho to as many. perguntas. Falaram de So you coordenadores. dedicated some resources. Trata-se Is it de someone who's full-time de or um how does that distrito, uma work now? Or is jurisdição it part of menor, your schedule mas and os part of someone recursos else's? Can you talk us through that a little é bit? de uma pessoa que trabalha Absolutely. penso When we first integral started developing a more ou robust responsible gaming program, it trata-se de was um just another calendário hat that I wore, diferente? and Como we é? kind of added it on Claro, to my quando nós responsibilities. começamos a But desenvolver o after we programa achieved de level jogo 2, and we started responsável, really looking at growing a the carga program, we realized horária that we needed a full-time que nós já dedicated person. tínhamos, We were e para able to crescer find that para o person nível within 2, the nós lottery, precisávamos de alguém tempo and it has been integral. hugely helpful. It is attainable without the full-time Pudemos dedicated encontrar person, essa but it pessoa. really does, Isso foi it super really útil helps. porque conseguimos levar Well, you talked adiante about using the whole team in the beginning com really to essa pessoa contribute que to nos the ajudou success. You'll durante o find that processo. they'll all E continue to quando be falamos de very usar involved. a Did you equipe have any completa para resistance obter from sucesso? teammates or did they kind of jump in? I'm really lucky Há at the muito lottery. We esforço have a great team. colocado So I'm ali. not Você encontrou alguma I'm not sure how it resistência would work dos in other membros places, but da I had a really equipe que great não experience. quiseram No se one was envolver? resistant. Everyone is happy to help and pitch in Eu não and do trabalhei em their part. muitos outros lugares, I mas eu see that in posso all dizer areas que of the lottery, eu with tive people I muita work with, not sorte, just in porque eu responsible sou gaming. So like I said, I'm parte very de uma lucky, equipe but no, there que was no todos resistance. We completaram were as all suas ready to go. tarefas. I've heard that experience Algumas loterias throughout não so many têm certa jurisdictions that resistência we're com o just jogo well along the responsável. scenes Sim, eu and work well ouvi together. And que so em regardless alguns of what the item is or the distritos é issue, assim. all hands on deck. And it sounds like this rings true with responsible gaming for everyone. So I'm glad to know no one resisted. Existem They knew equipes they que were doing their trabalham small muito part, but bem, then could então eu contribute fico in a muito much feliz em larger way saber que é o caso de by joining the vocês, framework que and vocês having success. I são appreciate you parte also de uma referring to estrutura the maior digital que RG está tool tendo that everyone sucesso now submits graças on. ao And avanço you de found cada that um. pretty straightforward, as I understand from your points in your presentation. Todos estão It was, usando it was o very meio user-friendly, easy digital to para use. Laura was a as great resource. She was submissões. there the Sim, é muito whole way, útil. walking us through everything and Nós helping us in usamos any way we needed. But rapidamente, it é was really fácil de intuitive. It wasn't utilizar, hard to use at é all. uma I'm glad ferramenta we had muito it as a tool. útil, Okay, é good. Well, intuitível, we're não é working with her on nem um another pouco project plan, difícil. so Estamos it's muito good to contentes de hear ter that usado essa feedback. ferramenta. You'll be Muito introduced to obrigada. that Nós sooner estamos rather than later, trabalhando com probably, essa and get ferramenta sobre work outros with your projetos e colleagues. esse tipo de You feedback were kind enough to note our para nós lottery, é the muito Ohio importante Lottery para here in the avançar no Midwest and nosso the United trabalho. States. I appreciate that. Obrigada por But it tudo que is você nos important to reach comentou out to our hoje colleagues, don't you think? And just e também see da what Loteria they're de doing and Ohio learn from them. It e sounds like deste you had lado good dos Estados experience Unidos. Para also on nós your outreach. é I valioso did. falar I com have worked with colegas Kate e saber Carlson quite a bit, o que eles estão and she is fazendo e amazing. ter She is esse a wealth of intercâmbio. knowledge, and Claro que she's sim. happy to help. I think everybody really in the responsible gaming community is more than willing to help and share their experience and their knowledge. But yeah, Kate Carlson has definitely been a really great Sim, a comunidade de resource jogo for me. responsável está sempre Well, that's awesome disponível because para we have people compartilhar as across the world experiências e on today, and we'll also conhecimento. be viewing it at later
E esse é um recurso muito grande para mim. É maravilhoso o que você está dizendo e saber que a Kate também gosta de ajudar as we all represent the RG network, that it's important that we e help que ela each pode other fazer and o stay segmento. connected. And so E more to come on esse that. tipo Well, de we intercâmbio really de appreciate, conhecimento. Vanessa. We're so excited to E para welcome you nós to the é Level muito 2 importante Club, and poder are nos excited to ajudar champion entre you on todos e as you estar get to Level 3. conectados. Estamos Thank you muito so much for having contentes. me. And like I said, Bem-vindos if ao anyone nível has any 2 questions, I am happy to help. e esperamos vê-los no We nível believe 3. it, Muito and we hope that you'll obrigada. do the E outreach. se alguém Thank you tem so much. perguntas, Next, we're going to be joined enviem by e eu estou another aqui para lottery ajudar. that Muito has obrigada. sought Tenho certeza de certification que to the você vai next poder level. ajudar We're going to a learn about todos. their Obrigada pela experiences. apresentação. E We're agora looking vamos à forward today to seguinte introducing apresentação. Sarah Andrade. E estamos com She's the National muita vontade de Superintendent apresentar in a the area Sara of risk, Andrade. compliance, and integrity at the Ela Caixa Lotterias, sabe and is currently in muito charge of the quanto ao company's responsible risco gaming program. So, de if you can integridade join us da now, Caixa. Sarah, we would love to hear from you and your E experiences. Sara, ela vai falar sobre o jogo corporativo. Sara, queremos saber da sua Oh, yes, I'm experiência. sure. Eu estou tendo um probleminha com o vídeo. Vamos ver se eu posso compartilhar. Sim, estamos vendo. Muito bem, vou começar então. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a WLA pela oportunidade de participar neste webinar. Para nós é muito importante. Vou começar minha apresentação com a pequena história da nossa loteria. Em 1962, o governo brasileiro delega à Caixa a operação de loterias federais. A Caixa é o principal agente operacional dos programas sociais do governo brasileiro e contribui ativamente para a erradicação da pobreza e para a melhoria da distribuição de renda da população. Isso é muito importante no mercado de apostas brasileiro. As loterias e Caixa aprovou a migração do negócio da loteria da Caixa para a Caixa Loterias, sua subsidiária integral. A intenção dessa migração foi maior foco e contribuição para o objetivo de modernizar o negócio de loterias, expandir o mercado de jogo, diversificar produtos e aumentar os resultados. Então, temos um programa relacionado com a ciência, e esta área tem a ver com a gestão de risco, os controles internos, o cumprimento das normas e também um programa de jogo responsável. Temos 3 pessoas que estão encarregadas dessa área. Uma das nossas missões, é fortalecer ainda mais o programa de jogo responsável. E nos últimos anos, nós pudemos alcançar o nível 3 de certificação da WLA. Isso demonstra a nossa aprendizagem e melhoria contínua. E nós queremos salvar a população de qualquer dano que possamos provocar nós mesmos. O programa de jogo responsável é com base em 7 princípios. O jogo responsável, e aqui temos 10 elementos que protegem as pessoas vulneráveis de possíveis danos relacionados com as apostas. Não vou falar muito desses elementos que eu coloquei aqui, mas é importante dizer que nós apoiamos a pesquisa, que é uma problemática grande, e queremos desenvolver esta situação e compreender o que está ao nosso alcance, o que nós podemos fazer para melhorar
o programa de jogo responsável. Nossa formação, nossos funcionários, nossos colaboradores recebem capacitação e a atenção deles é para desenvolver a empresa e os negócios, criando novos produtos e levando em conta o jogo responsável. Usamos os 13.000 pontos de venda da Caixa e todos recebem capacitação e também o lucro responsável. Isso é importante para nós. É um conceito criado exclusivamente para os adultos e para monitorar os nossos usuários. Os jogos online são para maiores de idade, maiores de 18 anos e com um limite de tempo. Isso é importante para poder chegar ao perfil de um menor, ver se o jogo está sendo usado corretamente. Então, por isso, nós definimos ações para melhorar todos estes elementos e que seja um objetivo real para poder atingir no futuro. Temos um orçamento para investir em ações, que é um guia excelente para demonstrar que estamos realizando as coisas de forma correta. O programa foi importante para o mercado brasileiro e queremos chegar ainda mais longe, ter mais ações para o próximo painel e ter a certificação número 4. Esse é o nosso objetivo, essa é a visão panorâmica do nosso programa de jogo responsável. E a minha apresentação termina aqui. Muito obrigada. Obrigada, Sara, pela sua experiência, o que você compartilhou conosco. A sua experiência foi um sucesso, aprendemos muito, os seminários foram excelentes e tentamos criar seminários internos da Caixa Loteria. Então, é importante para nós participar e ser parte da experiência total. Você trabalhou com outros colegas da loteria que apoiaram vocês? Não, ainda não, mas queremos encontrar situações para trabalhar com pequenas agências de jogo. Bom, o painel já identificou áreas de boas práticas e vocês vão encontrar informação com relação a isso nas páginas de outras loterias, publicidade, que pode apoiar e dizer como melhorar para poder chegar à próxima certificação. Há uma área que é preferida para você? Eu acho muito interessante a educação de todos os atores, todos os envolvidos. Então, é importante falar de educação do apostador, mas também educar todas as partes que são parte do processo. Você tem que conhecer o produto e você tem que pensar nos mais vulneráveis. Claro que sim. Acho que a missão aí inclui, desculpe, os mais vulneráveis. Isso foi desde o começo, o trabalho que vocês fizeram de forma muito clara. É excelente a perspectiva que vocês estão dando nesta proteção dos apostadores e nessa tentativa de continuar nessa linha de trabalho. Eu percebo que isso é muito forte. Você recebeu apoio de outros colegas da loteria? Sim.
Nós alcançamos os objetivos, tínhamos os investimentos, o apoio, e tentamos dar início a um caminho para melhorar sempre. A Caixa é um banco muito forte, tem elementos sociais importantes. Nós somos precavidos, agimos de forma precavida, e é importante porque quando criamos esse tipo de oportunidade, a administração Excellent. It's always good to have that pensa executive e sponsorship. concentra a You atenção have em others that escolher help you. os bons programas, claro. E também é importante um programa executivo correto e o apoio. Vocês têm alguém que ajuda vocês? Sim. Sim, temos pessoas, por exemplo, com as quais nós entramos em contato, a Well, Silverfish, wonderful to hear, and we mas really appreciate you um deles. Isso participating é today with us. maravilhoso. I'm going to turn É it um back to prazer Lynn para now, who's going nós to introduce another lottery that's been through their experience, tê-los and we no congratulate seminário. you on Agora your eu vou passar a palavra certification and para a your Lynn, que efforts ela to vai that next level. apresentar outra Thank you, loteria Sarah. que também teve uma experiência Thank you interessante so para much, compartilhar. Sarah. Parabéns, Sara, por tudo que vocês puderam fazer. Muito obrigada, It's really Sara fascinating e to Sarah. hear how lotteries Obrigada às duas Saras. undertake level 2, level 3, and level 4 Foi muito bom ouvir certification. a experiência And das I think duas, the lotteries that have joined us today, ouvir a what's interesting is that certificação they 2, also are cross 3 section e que vão chegar from a North 4. Então, eu acho America, que from Latin existem America, and now loterias we go no to level painel 4 hoje. and Importante to Europe, saber with as que vêm da América Katrina do Norte, América Latina, no nível 4. E vamos Janaku. I passar hope I did agora not a mispronounce that. Katrina. Katrina. Katrina is Talvez eu with não the pronunciei Hellenic and, corretamente. lotteries and, Caterina, Katrina, She ela é is parte the da loteria legal advisor. helênica, She has 21 years of professional experience é in assessor the legal legal, and compliance e ela tem fields. 21 anos de And experiência she's worked in profissional nos setores very highly jurídicos e de regulated compliance industries de indústrias and altamente including telecommunications and regulamentadas. gambling. Since 2017, she has Ela been a member trabalha of the em legal, setor de regulatory, and telecomunicação e jogos compliance de azar e é team of especialista OPAP em Lotteries. direito She has the empresarial. position Tem of responsible conhecimento em gaming requisitos and corporate empresariais. Desde compliance 2017, manager. integra a equipe Her jurídica responsibilities OPAP, include the onde development and ocupa o execution of cargo de gerente responsible de gaming jogo strategies, responsável e as well as compliance the implementation of corporativo. responsible Suas gaming and responsabilidades incluem compliance o training desenvolvimento e programs. execução de So uma it is a real estratégia de pleasure jogos to have her with responsável, us bem como a today. implementação de Katrina, programa de perhaps you would treinamento start by de jogo giving us a responsável e little bit of an compliance. Para nós é overview um prazer of recebê-la. the lottery Catarina and vai the work that dar has uma been visão done. geral da Of sua course. loteria Hello, everyone. Lynn, thank you very helênica. much for your kind words. Olá, And thank you very muito much, David Delay, for obrigada inviting me para todos e here todas today. pela It's a apresentação great linda. pleasure Eu and an honor. valorizo a apresentação da parte I'm das going to talk to loterias you about, helênicas. É um give you a prazer para bit mim, é uma background honra estar com information vocês about hoje. Eu the vou falar company, Hellenic agora um Lotteries. pouco sobre a Hellenic Lotteries, informação it was part contextual of the sobre OPAP a group. nossa You empresa. heard As me talk a loterias lot helênicas about fazem OPAP parte for do two grupo reasons. It is OPAP. a subsidiary Eu vou falar company. muito do OPAP The main por indirect duas razões. shareholder Em is primeiro OPAP, lugar, é uma and empresa also Hellenic subsidiária Lotteries has a e few também employees and porque have ela é in its disponível payroll a few através da employees. rede But under a atacadista e tem um service level monte agreement de to varejistas, assim, take services to poucos assist funcionários, Hellenic mas Lotteries by através OPAP. de um That's acordo de why nível de we hear serviço, a lot ela common effort apoia os made by the serviços mother das company, OPAP. loterias helênicas através da OPAP. But Então, we por will isso discuss now the é que nós experience vamos regarding the mencionar muito o certification grupo, process of Hellenic grupo PAP, Lotteries. grupo mãe So, das loterias Hellenic Lotteries is an helênicas. exclusive Importa operator of compreender o passive processo de lotteries and certificação das instant loterias games, scratch helênicas. cards. As loterias It's part of the helênicas é OPAP um Group. operador OPAP is a exclusivo de leading loteria gaming company passiva in e Greece jogo and de an exclusive raspadinha operator of American de Lotteries, VLT bilhete instantâneo. O PAP sports é a betting empresa games, líder de horse jogos de racing, azar neutral betting. na Grécia OPAP is a very e old jogo de apostas company. It was founded esportivas, in varejistas, 1958 and corrida, operates apostas de in corridas de Greece and cavalos in Cyprus. e outros terminais. What is interesting
Ela foi estabelecida em 1958 e foi inclusa na Bolsa de Atenas em 2001. Ela também atua no Chipre desde 1969. O mais importante das loterias helênicas é que tem uma rede super grande, é a maior rede da Grécia. Todas essas loterias helênicas e os produtos dela são disponibilizados em 3.367 lojas OPAPs na Grécia, no Chipre, e 366 lojas Play na Grécia. É claro que os produtos da loteria helênica são disponibilizados na loja OPAP, mas também de camelós, vendedores nas ruas, através de uma grande rede. Então, temos também loja de conveniência, fornecedores de rua, e vocês podem imaginar a abrangência da nossa rede de jogadores. Vamos para o seguinte slide. Temos aqui todos os produtos da OPAP, as loterias passivas, mas também os jogos de raspadinha. E se passarmos para o seguinte slide, vocês vão ver que as loterias helênicas assinaram um contrato de concessão de 12 anos com o Fundo de Desenvolvimento de Ativos da República Helênica, S.A., para ter o direito exclusivo de produzir e operar as loterias na Grécia, sendo um contrato de concessão de 12 anos. Tem vários tipos de regulamentação e é claro que é regulado através de uma entidade independente e também do Ministério das Finanças. A loteria helênica esteve distribuindo os produtos a partir de 2013. Quando falarmos de loteria passiva, isso é relacionado com os produtos de final do ano, por exemplo, é nosso jogo de sorteio mais tradicional da véspera do Ano Novo e o jogo de raspadinhas oferecidos da parte da companhia. No seguinte slide, nós podemos conferir que as loterias helênicas tem um vínculo com o jogo responsável, elas têm uma visão e uma ordem de trabalho super importante. A ideia é nós focarmos na responsabilidade empresarial com medidas para garantir operações éticas e fornecer o melhor lazer e entretenimento de uma forma sustentável e segura. Nós prestamos muita atenção para as responsabilidades, para o quadro de responsabilidade empresarial, tanto quanto o jogo responsável em si, como parte da sociedade, temos uma pequena equipe de jogo responsável, com um diretor, um gerente e 2 especialistas de jogo responsável, além de um parceiro. É uma equipe pequena, com 6 pessoas, que está trabalhando com medidas e políticas de jogo responsável. No seguinte slide, vamos ver as nossas certificações da OPAP, a Loteria Europeia, nível 4, e também uma certificação da WLA para a Loteria Helênica. A última que nós recebemos foi em 2023, de nível 4. A data de validade é de março de 2026 e tivemos 2 certificações da WLA prévias em 2018, de nível 4 também, e uma em 2015, de nível 2. Então, isso é o nosso contexto e a informação básica da nossa companhia. Hi, sorry, I was having a little trouble with my muting Então, and unmuting button. me desculpem,
Fala, Lin, porque eu tenho aqui alguns problemas com o botão do meu microfone para ligar. Muito obrigada, Caterina. Nós conversamos hoje e é um prazer ver você quase pessoalmente. Eu acho que as lotéricas helênicas, de fato, eu agradeço a você pela clareza da sua apresentação. Eu acho que é super importante. A viagem que vocês tiveram, a jornada, vocês começaram no nível 2 e com muita coragem, vocês passaram diretamente até nível 4, sem passar pelo nível 3. Então, se fosse possível, eu gostaria de retomar, antes de você chegar até o PAP, em 2015 você não estava lá, mas eu pergunto para você, você sabe qual o tipo de motivação que existiu, qual foi aí o impulso, o catalisador para passar o nível 3? Por que vocês quiseram passar diretamente de nível 2 para 4? Bom, a motivação foi sempre a mesma. Eu sei ainda que eu não tenha estado lá, não mudou, os motivos são os mesmos, são os seguintes. Segundo a estratégia da UPAP, trata-se de um programa de jogo responsável realmente focado no consumidor. E essa é a prioridade da estratégica das loterias helênicas. Nós sabemos que precisamos nos comprometermos com um quadro regulatório e um quadro legal importante, mas isso surge a partir de uma decisão empresarial dos níveis mais altos. Antes de começar uma operação de um outro tipo, queremos cumprir a lei, queremos nos comprometermos enquanto empresa no aspecto mais integral daquelas leis, daquelas regulações. E nós vemos isso na certificação WLA, porque isso faz com que nós melhoremos. Isso nos puxa para frente e obriga a que nosso programa de jogo responsável fique cada vez melhor. O quadro de trabalho e o quadro da WLA quanto aos níveis de certificação, nos apoia enquanto empresa, no apoio e no desenvolvimento sempre de melhores práticas e de ações de jogo responsável. E é por isso que em 2015 houve a decisão da passagem direta para nível 4. Bom, conforme que eu compreendi do que você falou, a ideia é aconselhar o público atualmente presente de eles aceitarem, adotarem aquela ideia de, bom, querer chegar no topo, no melhor que é possível fornecer para o consumidor. Vou agora para outro aspecto. É uma pergunta que foi feita pela Sara para a Vanessa. Por que que é difícil persuadir os colegas? O que que você acha? A equipe é pequena, as atividades são grandes. Como você faz para envolver mais pessoas? Como vocês conseguiram desenvolver aqueles vínculos? Tiveram aí dúvidas ou receberam comentários negativos, pessoas que recusaram? E o trabalho deles supostamente era esse, foi de baixo para cima, ou foi o processo mais de cima para baixo? Essa é uma pergunta muito importante. A decisão sempre vem de cima para baixo, mas quando você toma a decisão, da minha própria perspectiva, a melhor forma de você atuar é de baixo para cima. A decisão é do superior para o inferior. Naquele momento, você fala com todos os atores, os players. Eu falo de todos os membros da empresa. Eu falo de que sempre se trata de um trabalho comunitário, um trabalho em equipe, e por isso o jogo responsável foi uma coisa não muito fortalecida como um elemento, e foi por isso que nós começamos a pensar as pessoas, começamos a fornecer informações contextuais, mostramos a visão, os benefícios para nós, para a empresa, para eles também. Quando você reúne, congrega as pessoas da sua equipe, explica para elas que nós estamos trabalhando para um objetivo melhor, para agregar valor à empresa, para todos os departamentos da empresa, fica muito fácil para todo mundo aí
chegar junto, e porque quando você tiver uma parte ética do debate, muitas pessoas você vê que eles realmente estão com vontade de respeitar aquele aspecto ético do desenvolvimento, das melhoras. Então, foi por isso que elas aí subiram no barco. Então, dos meus colegas foram muito motivadores, eles apoiaram o processo sem dúvida nenhuma. Quando tivemos aqueles debates, quando criamos aquele relatório da apresentação, perguntamos qual era o feedback, a retroalimentação que eles queriam dar para nós perguntamos para eles: vocês querem tomar aquela decisão conosco? Vocês querem melhorar o programa? E nós conseguimos fazer. Bom, isso é ótimo. Isso é excelente. Como nós estávamos falando, eu acho que o seu depoimento mostra a realidade desse contexto. O jogo responsável também ajuda o funcionário no processo de identificação com o trabalho dele com o quadro. Eles não apenas estão vendendo o produto, mas também estão desenvolvendo o bem. Então, sempre queremos melhorar, desenvolver jogos criativos. Porém, esse aspecto do jogo é um objetivo pendente, subjacente ao que tudo nós fazemos, a tudo que nós fazemos. Você falou a palavra ética e ela reforça o comprometimento dos funcionários. Com certeza. Excelente. E depois vocês passaram até nível 4. Vocês conseguiram o nível 4 de certificação da WLA. A minha pergunta, a primeira apresentação da AN, que nós ouvimos hoje, mostrou que quando eles fazem a avaliação do pedido, eles avaliam cada elemento do programa. A pergunta é: quando você compreendeu os comentários recebidos da solicitação do nível 2, como vocês chegaram a ter aquela coragem para depois apresentar um pedido para o nível 4? Como foi aquele processo? Bom, é uma pergunta, não é uma resposta correta. Bom, o que nós decidimos fazer foi, ao mesmo tempo, a OPAP foi nominada para nível 4 de WLA, então nós tínhamos o conhecimento, tínhamos o programa, tínhamos as iniciativas e apenas precisávamos da implementação. É claro, até o nível possível, todo aquele pacote de materiais nas loterias helênicas. Então, foi muito corajoso da nossa parte pular o nível 3, passar diretamente para pedido de certificação de nível 4, que o PAP já tinha obtido, então ficou mais fácil para nós. OPAP is certified level 4 by the WLA, but they use the path the WLA A recognizes OPAP está certificada com a WLA, so it hadn't gone through the although the programs mas reconhece a certificação. Então, apesar de os programas serem semelhantes, o mecanismo e o processo utilizado é um pouco diferente. Não é o painel de avaliação independente que participa. Eu acho que isso foi utilizado. Mesmo assim, nós reconhecemos o trabalho da OPAP. Então, a OPAP fez uma certificação da WLA, mas através de uma trilha, de um caminho diferente. Exatamente. Como eles receberam a certificação de nível 4, eu acho que quando falam de que eles irão avaliar o programa de forma geral, alguns elementos podem ficar mais fortes, outros mais fracos. Pode haver fortalezas, fraquezas. Será que isso ajudou quando vocês faziam a recertificação? Quais os primeiros comentários recebidos? Quais os comentários que vocês receberam da segunda vez? Foi muito útil, realmente muito útil. Porque era um conselho gratuito, diretamente. Não apenas eles diziam, bom, vocês cumpriram o padrão, mas além disso,
nós tivemos observações chaves, recomendações. Para nós foi realmente útil. Não se tratava apenas da certificação, mas das recomendações. Nós precisamos explicar para o painel, 3 anos depois, como era que nós tínhamos atingido isso. Sim, como tínhamos cumprido todas essas recomendações. Então, foi realmente útil, bem orientado, muito conciso. E eles até forneciam exemplos do que nós podíamos fazer para melhorar o nosso próprio programa. Isso mostra como o elemento de melhoria contínua funciona. Não é que nós recebemos nível 4 e pronto, paramos aí de avançar, porque não, nós temos sempre formas de evoluir e de informar, melhorar as nossas formas de informação, e isso nos permite aprimorar a pontuação cada vez que nós fazemos a passagem por essas certificações. Exatamente isso. E não podemos ficar aí relaxados completamente. Nós observamos o programa, não, porque há tantas coisas para melhorar, para ser feitas. O conselho seria percebermos que não é possível, porque se pensarmos que nós atingimos tudo depois, vamos acabar nos estagnando. Ok, uma coisa que sempre falamos a partir da perspectiva da WLA, se deixar a marca mais forte, se ela melhora o envolvimento dos funcionários na empresa. Mas o certificado, uma coisa que vocês postam aí no site ou penduram na parede, depois retomam 2 anos depois, ou vocês sentiram que ele era útil nas operações da OPAP? É claro que existem muitos benefícios, talvez por causa da passagem do processo de certificação da WLA. Em primeiro lugar, podemos escrever num papel, anotar todos os problemas. Uma vez que você escreveu um relatório, bom, não é um pedaço de papel, é um relatório, mas quando colocarmos, levarmos para o papel, preto no branco, no escrito, podemos compreender as nossas fraquezas. As palavras não mentem. Sabemos automaticamente o que nós podemos fazer para melhorar, para aprimorar o programa de jogo responsável. Então, podemos fazer um acompanhamento das oportunidades e podemos também planejar, estabelecer planos de ação e decidir quais vão ser as nossas próximas ações. Para podermos nos envolver com a WLA, tanto como já falou aqui da Silva, outra pessoa, para nós é um envolvimento das partes interessadas, dos stakeholders. Nós ouvimos, tentamos ouvir todo aquele feedback em nossa próxima estratégia. And you find it something that's useful, for example, in Você your acha alguma reporting coisa to your regulator, útil the broader stakeholders? o relatório? Quanto aos produtos das partes interessadas, sim. As empresas podem usá-los de diferentes formas, depende da estratégia. Podem usar com o regulador, comentar o programa. Na verdade, é um screenshot do programa e pode ser utilizado para melhorar. E você também pode usá-lo. Muitas empresas realizam relatórios, fazem declaração de sustentabilidade, e essa informação
pode ser preparada através do relatório da missão da WLA. E mais uma pergunta, estamos ficando sem tempo, poderíamos ficar aqui muito tempo, somos duas advogadas conversando, isso pode ser perigoso. Algumas das melhores práticas que você gostaria de compartilhar, que você tem identificado que realmente era muito importante? Sim, falamos de produtos de loteria, da rede de varejistas, o OPAP. Eu gostaria de falar do embaixador do jogo responsável. Nós também descrevemos no nosso relatório da missão de requerimento, de submissão, como identificar o comportamento problemático de forma precoce, né, para os varejistas. Mas não precisa ser um psicólogo ou um especialista clínico. É uma prática que eu estou sugerindo a todos os membros da WLA, principalmente se tem participação anônima em jogos de azar. Há muitas coisas que podemos fazer quando participamos através do registro. Mas há menos coisas que podemos fazer quando falamos da participação anônima. Então, eu sugiro ter estratégias como essas no programa. É um ótimo conselho, porque às vezes os embaixadores são são minoria e não querem se envolver, não tem uma boa base nesse sentido. Eu sei também que utilizaram TLG, a plataforma, para a emissão do pedido da submissão. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sara. Ela vai apresentar a Laura da Silva, da Silverfish, Digital ING. Obrigada, Sara. Obrigada, Catarina. Muito obrigada, Lynn. Escutar o diálogo e as perguntas. Muito interessante. Obrigada. Agora eu vou apresentar a Laura da Silva. Vou acrescentar um pouco a sua biografia. Ela não apresentou uma muito longa. Ela é responsável da Digital RG, que é uma plataforma da qual estivemos falando hoje de manhã. Também ela tem recursos e a Laura com a equipe apoiaram a loteria no mundo todo para as iniciativas de jogo responsável. Quem não a conheceu pessoalmente, ela é uma rockstar. Ela é uma estrela. Ela acorda cedo, vai fazer jogging. Thank you very much, Sarah. Nas colinas, impressionante. Laura, a palavra é com você. Muito obrigada pela apresentação. Bem-vindos a todos. Obrigada por me receberem. Eu vou ser muito breve. Eu gostaria de apresentar como enviar essa solicitação, essa submissão, e a razão pela qual eu e minha equipe e eu trabalhamos nas certificações é porque é uma forma de causar impacto para as loterias terem sucesso e um impacto positivo, e essencialmente é o que nós queremos atingir. Nós tivemos muita sorte em poder apoiar muitas loterias e temos uma equipe maravilhosa. Provavelmente vocês já conhecem algumas dessas pessoas. Falamos vários idiomas, francês, português, espanhol, um pouco de alemão. E são pessoas maravilhosas
que ajudam a formular o pedido de certificação e também a agenda de sustentabilidade, no que se refere ao jogo responsável. Não tem a ver, não é sobre o que você faz com o dinheiro arrecadado. Neste processo, nós vemos o como e o porquê a empresa opera e queremos apoiar a loteria para ver esse impacto, como a Lynn mencionou. Minimamente até o nível 2, algumas loterias são beneficiadas por este programa. Melissa, ação na WLA, e se não realizaram ainda a certificação nível 2, podem ter acesso ao programa de apoio gratuitamente, e ali vocês têm 8 horas na qual nós vamos apoiá-los para entender as certificações. Vamos também ajudar com recursos e ferramentas para simplificar o processo. Não precisamos reinventar a roda. Existem princípios fundamentais e nós podemos aprender do programa do OPAP, por exemplo. A Katrina mencionou que podemos aprender da criatividade da Loteria do México, do que foi realizado na educação. Podemos aprender um dos outros se apoiarmos as diferentes loterias. Então, ali vocês vão ter 8 horas do nosso tempo, 3 meses de acesso ilimitado, tem capacitações também, além de outras pessoas e de outras loterias que vão estar à disposição para responder às suas dúvidas. É uma grande forma de estar conectado e compartilhar. Se estiverem fazendo nível 2, 3 e 4, no final das contas, vão ter acesso primeiro ao módulo que é relevante e, como eu disse anteriormente, pode que não seja perfeito, mas o importante aqui é ser honestos. Não é apenas marcar que isso já foi feito, mas, por exemplo, impedir o jogo não seria impedir o jogo a menores de idade, mas precisam ter um plano. Vocês têm que enviar, ou deve ser enviada essa certificação antes do dia 1º de maio ou 1º de outubro. Agora, eu vou mostrar como vocês podem ver a plataforma para quem ainda não teve a oportunidade de entrar. Então, aí vocês podem ver, eu vou entrar na minha conta. Essa é uma loteria que não existe. E é uma companhia que ela quer a certificação no nível 2. Então, primeiramente, temos o módulo de emissão da submissão do pedido. E este módulo é grátis e vocês vão poder reconhecer as diferentes seções da certificação. Se você selecionar, aqui temos esta ferramenta, temos requisitos, podemos explorar. Também perguntas realizadas pela WLA, definir uma política. E o que devem fazer é refletir se foi realizado o que aparece aqui, se puderam realizar, poder refletir com relação a isso, que seja específica.
explicando o que foi feito. Quando puderem, devem colocar aqui a prova, carregar, e se já fez o upload em outra sessão, vai aparecer. Se falam em outro idioma e vocês estão ouvindo através da interpretação, não precisam escrever a resposta em inglês, podem escrever em qualquer idioma, catalão, português, mandarim, em qualquer idioma que nós vamos responder. Podem subir esses documentos. Se vocês foram honestos com relação às lacunas identificadas, informação de como vão tratar as lacunas, quem vai estar encarregado, o prazo. Então, vão colocar aqui e vão emitir uma avaliação. E o painel vai saber que já está pronta para ser avaliada. E em cada uma das sessões vai aparecer uma retroalimentação. Podem baixar o certificado na plataforma e vão saber quando precisam renová-las. Como parte do programa, que é grátis, você pode ter acesso a diferentes recursos, como e-learning, capacitação, ferramentas, mapeamento, partes interessadas, referências, o que foi utilizado por outras loterias para medir a eficiência, são diferentes recursos. E além de contar com essas 8 horas disponíveis. Da minha experiência, algumas loterias precisam de 4 horas, outras 15, 18. Então, nós tentamos equilibrar para algumas que precisam de mais tempo e outras nem tanto. Isso seria tudo. Se alguém tiver alguma pergunta, será um prazer respondê-la. Obrigada, Laura. Muito completa a sua apresentação. E as pessoas sempre gostaram muito de utilizar a ferramenta. E pessoas que estavam acostumadas ao modo anterior precisam se acostumar ao novo. Então, agora está mais simplificado. Vamos ver as perguntas, porque temos algumas. Umas que me fizeram diretamente é se o certificado foi em outubro, quando eles vão receber informação do painel? A meados de dezembro. Sim, nós vamos nos reunir amanhã, então vocês vão receber a resposta o quanto antes. Amanhã ou depois de amanhã, vocês vão ter a resposta. Tem muitas pessoas ansiosas esperando a resposta. Muito obrigada, Lynn. E se você quiser ser parte, vamos ter uma grande discussão também com a Laura, tudo que tem a ver com a certificação. Uma pergunta. Temos 8 horas para o nível 4 ou só para o nível 2? Se vocês precisam de apoio, existem outras pessoas que podem também dar apoio a vocês. Talvez, se eu pudesse acrescentar alguma coisa para explicar que a WLA assume o custo para o nível 3 e 4.
Nós temos uma licença, os nossos membros têm acesso à plataforma. E Laura, me corrija se eu me enganar. E é o mesmo nível de assistência, essas 8 horas que estão disponíveis para cada um dos níveis. Sim, sim. É isso mesmo. Através da WLA, devem enviar, ter acesso à plataforma, ver o módulo de emissão. Não podem ter acesso aos outros módulos. Isso é grátis e vocês têm guias com informação e recursos para poderem se preparar. Algumas loterias fizeram dessa forma e outras, para o nível 2, foram beneficiadas com acesso completo, com as capacitações. Nós tivemos uma loteria na semana passada que enviou capacitação a milhares de funcionários, colaboradores que precisavam fazer a primeira rodada e depois o feedback na plataforma para melhorar essa capacitação. Então, há diferentes formas, mas novamente, o nível 2 é grátis. É pago, mas quem paga é a WLA. E o 3 e o 4 é grátis também, no caso de que queiram apenas enviar a informação, porque já está pago pela WLA. Vamos ver algumas das perguntas. E fizeram para as nossas oradoras. Vamos fazer a pergunta para quem quiser responder. Muito obrigada, Laura, vocês são nossos aliados. Se você puder ficar, caso haja uma pergunta para você. Uma pergunta sobre as medidas e como medir a melhoria constante quando falamos com a Anne. Nós falamos disso já no nível 4 e se manter aí. Bom, a Katrina, ela deu excelentes ideias quando ela interveio, porque a primeira coisa que ela disse é que para ter a certificação no nível 4, eu também, como a Anne disse, ainda que esteja já no nível 4, nem todos os elementos estão no mesmo nível, o que significa que com certeza, o painel de avaliação independente dá pautas para considerar algumas coisas que está sendo de determinada forma que pode ser feita de outra forma. Então, a loteria pode ter um programa para varejistas, mas nem todas as loterias têm uma técnica para testar a educação dos colaboradores. Por isso, o painel de avaliação independente destaca o que pode ser melhorado ainda no nível 4 para se aperfeiçoar e ser o melhor possível. Eu começaria dizendo que esse painel faz recomendação, análise do que já está ativamente ocorrendo. E há pessoas que trabalham em programa de jogo responsável da WLA, que também dá seminários, apoio e sugerem melhores práticas a partir da loteria. Então, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta útil. Algumas loterias obtiveram a certificação de nível 4 há 3 anos e não tiveram o mesmo acesso aos dados. Então, eu acho que a Anne, talvez você tenha palavras mais sábias do que a minha. Não sei se mais sábia. Posso dar um exemplo? Por exemplo, quando recebemos uma certificação de nível 4, as loterias também respondem quanto à comparação dos comentários feitos da vez anterior. Então, isso é importante, porque é claro que ajuda a lembrar
qual o nível que nós estávamos 3 anos antes? Por exemplo, aquela mesma loteria. Então, o que estivemos fazendo? Então, você pode comparar os melhores. Tem requerimentos básicos, estão chegando no nível normal, ou talvez estão até ultrapassando as normas básicas. Isso nos ajuda no monitoramento, no acompanhamento do processo de cada uma. Temos loterias que deram super certo quanto conceitos novos de design de jogos, outras desenvolveram outro tipo de aspecto. É claro, uma melhoria constante comparado com o que aconteceu há 3 anos, com o que está acontecendo agora. É claro que você mencionou as ferramentas que permitem mudar o design, o conceito de jogo, então mudaram extremamente nos últimos anos. Então, é claro que tem progresso e eu vou aí parar naquilo que vocês estão falando. Aqui a pergunta fala sobre nível 1, nível 2, para saber quais os compromissos de atores. E, claro, falamos sobre solicitações de nível 1 e 2. Não pedimos, de pedidos 1 e 2, não pedimos planos de comprometimento oficiais e ativos, mas pedimos que os atores envolvidos tenham um mapeamento geral para compreender o que o jogo é responsável e saber se no futuro eles vão ter que implantar, regulamentar, ou talvez alguns deles em contatos com fornecedores acadêmicos que trabalham sobre questões de jogo responsável para saber que trabalham naquele distrito, naquela região daquela loteria, pensar nos varejistas, pensar na globalidade de players envolvidos, de atores. É claro que não existe uma loteria não relacionada com esses elementos, com esses atores envolvidos. Então, a ideia é pensarmos como nós vamos entrar em comunicação com esses atores, com esses elementos, como vamos fazer o nosso comprometimento. Pensemos de uma forma específica como vamos poder entrar em contato e manter uma colaboração, um contato. Nós deveríamos falar com essa universidade, deveríamos falar com esse fornecedor de serviços específicos, podíamos perguntar também para os fornecedores, outros varejistas que falem de métricas, de medidas de corresponsável. Realmente trata-se de várias colaborações, de vários compromissos que podem acontecer. Isso fica nas mãos, talvez, da loteria, que nem sempre está relacionado com o comprometimento de outros atores, e é por isso que trata-se de buscar, de incluir no nível 1 e 2. É claro, um presente enorme que você está fazendo, comentando para nós, e você está mencionando. Lynn, outras ideias sobre comprometimento dos atores, das outras partes envolvidas, das partes interessadas. Vamos ver aí as perguntas. Onde que fica a lista de auditores independentes de nível 4? Não existe uma lista per se. Os requisitos, de forma geral, são que ele seja um auditor externo, e nós sabemos que temos alguma experiência na avaliação de padrões internacionais. Ele precisa ser uma pessoa que responda normas internacionais sobre essa certificação quanto ao jogo responsável. Eu acho que o que a loteria faz, isso é super importante, é que, por exemplo, nos Estados Unidos, as loterias americanas são auditadas por um auditor geral do estado, e isso é considerado independente. É claro que nós não podemos mencionar nomes de auditores que estiveram trabalhando conosco, mas se uma loteria perguntar, pode entrar em contato conosco e nós iremos explicar como atingirem os requisitos e a certificação necessária, mas a regra geral é que se ele for efetivamente externo, ele não é fornecido pela auditoria normal do governo, mas independente. Então, a ideia é que ele seja alguém com expertise, com experiência de certificações internacionais. Temos uma pergunta agora sobre a tradução. Qual o tradutor que vocês utilizam da língua original para o inglês?
haveria alguma pergunta para ser levada em consideração no momento de escrever? Quando vocês estiverem escrevendo em outra língua, nós utilizamos Google Translate com uma API envolvido. E isso que acontece, a recomendação são feitas com limitações em termos de tradução de texto, mas é um pouco difícil porque são PDFs, mas na verdade tem imagens, então fica um pouco difícil. A recomendação, então, é quando vocês fizerem a sua própria campanha, que vocês forneçam um pouco de campanha no campo do texto para nós termos tudo na mesma língua. Isso é bastante útil. Muito obrigada, Laura. Isso é muito útil. Talvez mais um ponto que eu podia mencionar é que isso é feito de forma automática, mas eu acho que estamos num processo de inglês quanto ao pedido, mas também o pedido podia ser feito em espanhol, em francês, em chinês, sobretudo para francês, inglês, alemão. Se houver aí uma tradução, podemos voltar para a língua original. Temos pessoas em nível interno que podem esclarecer. Não acho que tenha havido problemas daquele tipo até agora. Bom, as traduções dão certo, o sistema trabalha e traduz sem problema nenhum, não tivemos problemas. Também não somos estáticos, nós tentamos sempre receber retroalimentação, feedback das loterias sobre as traduções. Eu posso confirmar isso, aliás. Temos aqui uma pergunta sobre uma nova loteria que está adotando o jogo responsável, uma possível situação de resistência, de recusa, de alimentação negativa sobre os clientes, jogadores, sobre os outros atores. Nós falamos, por exemplo, no caso do Novo México, quando falamos de concentrarmos e falarmos sobre como fazer que todo mundo participe e se reúna ao objetivo de capacitação, se congregue, se reúna através das campanhas nas redes sociais, das conscientizações. Eu acho que o contrário, como a Caterina falou, eu acho que porque ela falou isso muito bem, de forma interna, a ideia é a utilidade para comprometimento dos funcionários tem que ser definido no começo, uma série de tarefas. É claro que agora, atualmente, não tem mais o mesmo estilo de categorização do trabalho que era feito eu nem devia falar, né? 38 anos, né? Eu não vou falar isso quando eu comecei, mas eu acho que essa é um pouco a razão, a retroalimentação recebida por nós, o que nós ouvimos os membros do painel hoje, é um fator de motivação para os funcionários, para os varejistas, porque existem pessoas que gostam de criticar as loterias. E eu acho que isso permite responder a alguns programas de formação de varejistas para apoiarem realmente os varejistas no processo de venda de produtos. Então, eu acho que mais ou menos, não se trata de uma problemática que existia no passado e não mais existe. Bom, também por trás, né, da tela, há uma equipe de intérpretes. Aqui no Back Channel tem uma equipe de WLA. E talvez alguma delas talvez tenha uma resposta para essa pergunta. Não sei se alguém gostaria de responder aqui. Se você puder. Eles estão, se o país ou a região não tiver apoio para a reabilitação do vício no jogo, da dependência, como podemos estabelecer esta sessão? Eu acho que nós falamos hoje da transparência, Lynn, não é? Existem certos limites em algumas áreas, em algumas regiões, e eu acho que a transparência foi o que a Anne e outros hoje enfatizaram. Sendo precisos, às vezes você precisa ser transparente. Sim, esse é o elemento fundamental, como
da forma que eu explicaria. Nós sabemos que a indústria das lotéricas é bem regulada e, por isso, a atribuição, a alocação do dinheiro é muito controlada quanto à atribuição de grandes quantias de dinheiro para as causas positivas. Então, trabalharmos por trás, né, num pano de fundo com o governo é importante, motivar as pessoas fazendo trabalho. É claro que não é trabalho obrigatório e não podemos obrigar ninguém, né, na área para fazer investimento nesses objetivos. Não podemos obrigar, mas podemos sugerir, podemos explicar que existe um painel de avaliação independente, que as respostas desse tipo são aceitas e pode fornecer online informação sobre produtos online. Realmente trata-se de transparência da explicação do local do espaço dos limites. Exatamente, é isso. Não, nada para adicionar. Temos aqui uma outra pergunta antes de começar com o encerramento da reunião de hoje e pensarmos na reunião de amanhã. Quantas certificações de jogo responsável existem e quais os benefícios do conteúdo e do processo de certificação da WLA? Bom, antes de deixar vocês responderem, a Linha, a Laura e outros, eu acho que as outras indústrias envolvidas em de várias formas, em programas de certificação de jogos, existem regiões com programas específicos. Eu considero que hoje falamos de vários dos benefícios da WLA, de como, sendo uma entidade internacional, ela tem um painel de avaliação independente. Nós falamos também do auditor independente. Eu acho que a certa altura nós já falamos de por que a WLA fornece alguns benefícios mais importantes. Ana, você gostaria de adicionar alguma coisa? É claro que existem outras certificações, é claro, mas na maioria trata-se de certificações sobre operadores de jogos ou de tipos específicos de jogos de azar. E no caso da WLA, trata-se de uma certificação mais abrangente, que envolve muito mais membros, muitos mais operadores e tipos de jogos. Existem, é claro, normas regionais que estivemos mencionando também, mas o mais lindo, o mais bonito do quadro em que a WLA opera, atua, é que, antes de mais nada, a oportunidade de desenvolver passo a passo uma melhoria e deixem que eu fale isso, não quero ofender ninguém, mas se vocês forem uma loteria, por exemplo, estabelecida na Europa, com sede na Europa, e não estiverem respondendo, adimplindo, observando as normas europeias, bom, vocês podem começar com a WLA, depois podem desenvolver um programa mais para frente e atingir uma certificação europeia, além da certificação da WLA. Então, vocês têm uma fantástica oportunidade de aprendizagem ao longo do processo de aprimoramento, de melhoria. Também há um conceito básico de planejamento e desenvolvimento do programa a partir de um ponto de vista da implementação da melhoria constante. E isso, eu acho que trata-se de uma oportunidade regional e não regional ao mesmo tempo, porque consiste numa questão muito aberta, muito universal. E eu diria que essa é uma das vantagens mais importantes da certificação da WLA. Lynn, com certeza você tem mais coisas para falar. Nós temos aí a reunião. Eu lembro a vocês, nossos membros, é claro que enviam todos os benefícios, as vantagens para boas causas. Todos os lucros são destinados a boas causas. Nós podemos mostrar isso através de certificações. E claro que tem empresas privadas, algumas delas legais, outras delas ilegais. Bom, como já foi falado aqui ontem, quando começamos a falar dos temas, dos assuntos, não apenas temos que criar aí grupos de membros, mas fazer coisas concretas, arregaçar as mangas, pegar as rédeas. Essa é uma mudança internacional.
Como foi mencionado com a WLA, existe um reconhecimento da certificação completa da certificação de nível 4. Isso se trata de trabalhar em outro nível universal. Não precisa ser online. Se vocês forem online, é possível desenvolver de uma outra forma, como a Lottery do Quebec, a videoloteria. Isso também está incluído dentro das normas. É muito mais inclusivo, a inclusão de muitos mais tipos de jogos é mais abrangente. Como a Caterina falou e no começo foi explicado, você pode começar a partir de uma certificação, pode ser útil, porque os comentários do painel de avaliação independente ajudam em grande medida no aprimoramento do programa e, é claro, no aprimoramento de todos os grupos, os níveis de melhoria que podem ser feitos. É claro que agradecemos para todos os palestrantes de hoje. O assunto de amanhã é a importância das mensagens para os jogadores da geração Z. Com certeza relacionado com o jogo responsável. Temos muita vontade de estarmos aqui de amanhã. Eu acho que não temos nem sequer tempo de apresentar a agenda, a pauta para amanhã, mas o comentário da Vanessa vão começar aí. Quando eles começaram com o nível 2, não tinham nem sequer pensado em como chegar no jogo responsável, mas não se trata de adotar, mas de começar a incluir o jogo responsável nos pensamentos. Isso é uma coisa fácil de ser avaliada. Vocês mesmos podem conferir. Trata-se de um caminho que leva de forma automática para a melhoria quanto à consideração, em primeiro lugar, de um elemento que será trabalhado mais tarde, uma coisa natural no trabalho empresarial de cada dia, e por isso nós estamos à disposição e disponibilizamos ferramentas úteis, como aquelas que são fornecidas pela WLA, entre outros, o painel de avaliação independente. Sem ele, nem a certificação nesse programa existiriam. E, é claro, eu acho que a palavra foi coesão. Trata-se de congregar, de reunir essas partes, esses elementos diversos com uma análise real da brecha e percebermos o que pode ser melhorado. Muito obrigada.